Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim, estou de volta. Fui muito bem substituída semana passada pelo João, mas mais uma semana estou aqui com ela, Daniela Kresh. Tudo bem com você, Dani? Nossa correspondente em Israel, jornalista que está em cima de todos os fatos. E o que não está faltando é notícia, né, em Israel. De jeito nenhum não falta aqui, né? A gente sempre fala que alguém falou hoje, como é que é? Israel tem quatro estações: eleições, guerra, greves e verão. Às vezes tudo acontece junto. Basicamente, agora a gente está, né, vai começar esse programa por um desses focos, justamente, que é a questão de guerra, de conflito. Estourou uma nova tensão, né, Dani? Acho que o nível de tensão por aí está bem alto. É muito difícil de saber exatamente por onde começar essa explicação, mas vamos aos fatos. Israel queria fazer e fez uma operação militar em Nablus, na Cisjordânia, atrás de terroristas do grupo Cova dos Leões, sobre o qual você já falou aqui, que é um grupo menos organizado, mais anarquista e tudo mais, para encontrar 3 terroristas, um deles, inclusive, também ligado ao Hamas. O que aconteceu foi que não só matou esses terroristas, mas matou 11 pessoas, incluindo um jovem de 16 anos. Centenas de pessoas ficaram feridas. E o Hamas respondeu lançando mísseis na cidade de Ashkelon, em Israel. Então, o nível de tensão está bem alto por aí, né? Pois é, né? Como você falou, tá difícil a gente entender quando começou. Na verdade, o ponto do começo de tudo, dessa escalada, foi ano passado, foi quando teve um mês inteiro, que foi abril do ano passado, de atentados contra os israelenses. Teve em Tel Aviv, teve em Jerusalém, não sei se você lembra, teve muitos atentados em várias cidades de Israel. E aí Israel começou a responder, né, reagir com ações militares na Cisjordânia em busca das pessoas que cometeram os atentados. E de uma maneira, tipo, aquele jeito, né? Imagina um exército entrando numa cidade para procurar um suspeito e aquela coisa meio brusca e rude, né? Digamos assim, rude, né? E aí isso começou a escalar. Quanto mais tem também essas ações, essas incursões militares, mais gente mortos e feridos, palestinos mortos e feridos, e aí tem atentados contra Israel, aí novamente, é aquela coisa que a gente chama de ciclo vicioso, sei lá como é que fala, que, na verdade, tem algumas pessoas que não gostam muito dessa expressão, porque fica parecendo é, que não tem um começo, não tem um fim, é todo mundo se vingando um do outro, que é mais ou menos por aí. Tem gente que fala, não, mas certamente quem começou foram os palestinos, que eles que atacam, eles que fizeram esses ataques em abril do ano passado. Enfim, mas o que a gente vê no resultado é que a gente está tendo, desde abril do ano passado, o ano mais violento, né? Vai completar nesse próximo abril os 12 meses mais violentos desde 2005, desde o fim da segunda intifada. Mais ou menos 200 palestinos mortos. Desde o começo do ano, mais ou menos 60 palestinos mortos. Né? É claro que também teve muitos israelenses, acho que foram 30 israelenses mortos nesses últimos 12 meses também, ou até mais. Assim, então, você vê aí uma quantidade de mortos dos dois lados, sendo que do lado palestino, como sempre tem mais, né, esse número. Né? A gente pode até conversar um pouco sobre essa coisa da equação dos números, mas então essa tensão eu considero que começou no ano passado e ela está escalando e passou para 2023, né, com a criação desse Cova dos Leões, né, que você falou, essa Cova dos Leões, esse novo grupo de jovens, meio que não responde a nenhum grupo formal, né, não responde ao Fatah, não responde ao Hamas, não responde à Jihad Islâmica, cometendo atentados que cada vez começam a ser mais elaborados. Né? A gente viu recentemente aquele atentado em Jerusalém, de 7 mortos. A gente viu depois, no dia seguinte, um outro atentado a carro, matando 3 pessoas, que são teoricamente lobos solitários, mas eles têm essa inspiração, né? E essa Cova dos Leões é uma grande inspiração, né? Para essas pessoas que, de repente, resolvem fazer um atentado de uma hora para outra. E o que acontece é que houve, então, teve um atentado alguns meses atrás que matou um oficial, Idó Baruch, eu acho que era o oficial de um grupo bem importante, eu acho que era a unidade do Vdevan, que numa dessas ações militares, esse oficial
que era bem importante, ele morreu. E desde então, parece que a inteligência israelense tenta buscar quem matou esse oficial e, enfim, prender, né? E realmente houve, então, uma informação de inteligência de 3 pessoas que estariam em Nablus naquele momento. Só que aquele momento era no meio do dia, de uma quarta-feira, de manhã, com gente no meio da rua. Tá? E aí deslocou-se, eu acho que uns 100 soldados e de unidades, inclusive aquelas unidades bem falda, né? Bem tipo que é como se fossem pessoas que se fantasiam, entre aspas, Infiltrados. infiltrados, né? Inclusive com roupas como se fossem árabes locais, né? E começaram a fazer essa incursão em geral, as incursões são de noite, nas casas das pessoas, não no meio né, da feira, né, numa quarta-feira de manhã com pessoas no meio da rua, que foi isso que aconteceu. Quer dizer, o que o exército diz é que tinha que ser naquele momento, porque aquela informação era daquele momento, que eles estavam lá, né, os suspeitos estavam naquele lugar. Então, o que realmente aconteceu foram 11 mortos, sendo que 6, certamente, membros ou ligados a essa Cova dos Leões, que o próprio grupo admitiu que 6 eram deles, mas você tem mais 5 que tinham 2 idosos, esse jovem de 16 anos, que estavam lá, né? Mais de 100 feridos, 80 feridos, acho que até 80 feridos a bala, quer dizer, os hospitais cheios, quer dizer. Então, realmente, uma coisa que levou uma reação internacional também, o governo americano condenando, né? Aqui dentro de Israel também as pessoas falam, mas por que fazer isso no meio do dia, assim, no meio não sei o quê? Quer dizer, Dani, certamente. a gente sabe que o ano passado também foi muito violento, também teve muita morte, não era o Netanyahu que estava no poder. Mas esse tipo de ação, com essa caracterização, que tem termos mais violentos, você acha que dá para ligar ao novo governo, ao ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, ou não? Não necessariamente. Olha, eu não sei, entendeu? Eu vou estar sendo leviana se eu disser, é por ele, entendeu? Até porque o Itamar Ben-Gvir, ele lida mais com polícia interna dentro de Israel e menos com o exército. Aí seria mais a seara do Bezalel Smotrich, que é aquele ministro da Economia, mas que também está ligado com o Ministério da Defesa, né, que atua dentro mais em contato com o exército na Cisjordânia, né? Mas eu acho que tem um clima, sim, tem um clima de vamos ser mais mão forte, vamos entrar e vamos fazer acontecer, e vamos prender esses presos e vamos mostrar força. Eu acho que tem uma coisa meio de mostrar força que você não tinha no governo anterior, né, do Lapid e do Bennett, e você também não tinha nos governos anteriores do próprio Netanyahu. Netanyahu fugia desse tipo de problema com os palestinos. Durante os 12 anos do governo dele, você teve, sim, conflito com Gaza, tal, e tudo, mas o Netanyahu ele tentou o menos possível. Ele sempre é muito ligado no que os Estados Unidos vão dizer, no que a Europa vão dizer, tal, e tudo. Então, ele meio que... E mesmo e quando fazia alguma coisa, sempre tinha um discurso de é rápido, vai acabar, e a gente está no lado certo da história. Dessa vez, Netanyahu nem falou nada, quer dizer, eu acho que é um clima meio de Velho Oeste, entendeu? Que está nesse É uma governo. Então, permissividade, né? não é nem permissividade. Então, Permissividade é como se não tivesse ninguém lá dando as ordens. Eu acho que o clima é de que tem gente dando ordem, e a ordem agora é pegar pesado. não, mas uma Entendeu? permissividade que eu quis dizer, nessa hostilidade, nessa violência, de que não vai ter um julgamento por parte do próprio governo de que, se vocês pegarem pesado, vai ter consequências, mas nesse sentido, sabe? Pois é, né? Quer dizer, então eu me pergunto da próxima vez que tiver um caso como daquele soldado Elor Azariá que matou um palestino que já estava no chão, ferido, e o cara foi lá e matou o palestino que já estava no chão, né? Que foi julgado, foi preso, foi até condenado. Pessoal mais à esquerda, acho que foi condenado há pouco tempo, né? Mas foi julgado e condenado, e que o próprio Ben-Gvir, na época, falava, não, é assim que tem que ser mesmo, se o cara achou que ele estava se mexendo lá e o cara era um terrorista, tinha que matar mesmo, entendeu? Quer dizer, eu acho que está com esse clima, tá? Esse Uhum. clima de que
tá fácil você apertar o gatilho, Sim. entendeu? E aí, quando Então, a segurança nacional vai escalando, esse vai virando o tema, né? O foco do noticiário, o foco da população. Ao mesmo tempo, mas não exatamente isso. Quer dizer, na verdade, o foco seria que os soldados trouxessem uma vitória sem problemas internacionais, tá? Isso seria o melhor, né? Nesse caso, você tem aí outras questões que surgem que pressionam o Netanyahu, ele não gosta disso, tá? Agora, o que eu acho é que você tem aqui uma escalada perigosa às vésperas do Ramadã. O Ramadã começa agora dia 20, eu até anotei aqui, 22, daqui a um mês, dia 22 de março, começa o Ramadã, e é um mês, né? E o Pessah começa logo em seguida, dia 5 de abril, né? E o Ramadã, nos últimos anos, tem sido um momento de tensão, tem sido um momento de guerra, de conflito. Quer dizer, então, está tudo escalando e levando a um momento daqui a um mês que pode explodir realmente uma nova guerra, inclusive incluindo o Hamas na faixa de Gaza. Hoje, há pouco tempo atrás, menos de 1, 2 horas, começou já a ter manifestações de palestinos na fronteira, na cerca entre a faixa de Gaza e Israel. Lembra essas manifestações que tiveram há uns 2 anos atrás? Que na época também que foi da transferência da embaixada americana para Jerusalém, essas manifestações ficaram meses e levaram a conflitos armados com Gaza. Quer dizer, então, se começar essas manifestações dos palestinos resolverem agora tomar as dores do que acontece na Cisjordânia, que é o que eles estão tentando fazer, né? Os palestinos de Gaza, né? o Hamas, né? Para se mostrar como nós somos né? A liderança palestina, vamos tomar as dores do que acontece lá em Nablus, né? Se isso começar, pode ter manifestação na fronteira de Gaza com Israel todos os dias, ou todas as semanas, até explodir alguma coisa mais séria durante o Ramadã. Eu acho que tudo leva para essa direção, infelizmente. Quero crer que eu esteja errada. Mas essa escalada que eu botei o começo dela, especificamente dessa escalada, no ano passado, pode levar um ano depois, no Ramadã seguinte, a uma coisa mais concreta, mais violenta. enquanto isso, a reforma jurídica segue tramitando. E hoje, né, Dani, você quer explorar um pouco mais a questão econômica do que está acontecendo em Israel, porque o cenário é muito preocupante, né? A economia. E a Yair Lapid tem batido muito nessa tecla, né? Que o dólar valorizou muito frente ao shekel, tem preocupações com o turismo, né? Um desincentivo ao turismo em Israel. Como que está se refletindo essa preocupação na economia por causa dessa reforma que está passando em primeira leitura? Para ser plenamente aprovada, precisa de 3. Normalmente, você me explicou, a segunda e a terceira acontecem no mesmo dia e não tem data para ser votado, mas está passando, né? Por enquanto, já passou 2 partes muito importantes, que é a votação no comitê, a escolha dos próximos juízes, que seria só política e ficaria nas mãos do governo. Quer dizer, o governo vai poder... E não é só juízes do Supremo, não. É qualquer juiz de qualquer corte, de qualquer instância. Tá? Cortes locais, né? Não é só juiz da Suprema Corte, não. O governo vai poder apontar juiz, acho que são mais de 100 por ano, a possibilidade de apontar, e juízes do próprio governo, né? Quer dizer, apoiados pelo próprio governo. Isso já passou em primeira leitura, e a outra coisa que passou em primeira leitura também me foge a cabeça. Mas essa coisa da escolha do juiz é a mais importante, né? E vão passar outros Dani, foi artigos. a questão de mexer em cláusulas inconstitucionais, um outro ponto. Ah, sim, que a Suprema Corte não pode mais derrubar nenhuma lei básica, que eles chamam, né? Lei básica é como se fosse a lei constitucional, Israel não tem Constituição, né? Como se fosse uma lei da Constituição israelense que não existe, é a coisa mais próxima à Constituição. Aí o governo vai poder legislar qualquer lei básica, que aí o Supremo não pode mexer nelas, né? Não pode. E mesmo que mexa, né? Se passar os próximos artigos dizendo que para você derrubar um parecer da Suprema Corte precisa de maioria simples no parlamento, para que eles querem, né? Não precisa de nada disso, né? Você vai poder
acabar com qualquer parecer ou decisão da Suprema Corte com uma votação simples no parlamento. O governo tem sempre mais do que 61, né? Então, realmente é muito preocupante. Exatamente porque é tão preocupante, é que isso está mexendo com a economia israelense, né? Se os políticos achavam que era uma coisa só política interna, eles erram, porque no mundo globalizado, né, num mundo em que empresas e países e investidores estão olhando para as bases democráticas de um país, né? Estão olhando para as bases de direitos humanos, né? Enfim, tem outros ideais que estão por trás do investimento. Israel, por mais que Israel queira É pensar, questão do ESG, né? ESG não é só responsabilidade ambiental, mas é também governança. Então, e exatamente, quer dizer, influencia. muitos pessoal de direita fala, não, mas é claro que os investidores vão continuar investindo em Israel. Temos uma economia forte. Até o próprio Netanyahu falou hoje isso, porque hoje passou o orçamento dos próximos 2 anos em Israel, o orçamento que o Netanyahu queria, e ele falou, não, isso prova, nós votamos o orçamento, isso prova que nós temos uma economia forte. Só que Israel é um micro país de 10 milhões de pessoas só. Se uma empresa quiser tirar investimento daqui, não vai acontecer nada com ela. Ela não vai perder um grande mercado, ela não vai perder muito dinheiro, não vai. Israel vai lá e pega esse dinheiro todo e vai para a Irlanda, ou para qualquer outro lugar que também tenha 10 milhões de habitantes, que tenha uma economia forte também. Mas essa coisa dos israelenses acharem que não, todo mundo gosta de Israel porque nós somos da Startup Nation, não sei o quê, é uma ilusão total. A gente está num mundo globalizado que é muito fácil você pegar um dinheiro que você iria investir num país, porque você também, além do país ter economia forte, você também concorda, no caso de Israel, que é a única democracia do Oriente Médio, que é um país que, sei lá, não sei, as coisas que nacionalistas que falam aí. Quer dizer, então, na verdade, existe essa coisa de que se os investidores começarem a achar que, primeiro, Israel já não é mais tão democrático, porque você não vai ter uma Suprema Corte forte. E segundo, o país está muito instável, né? Porque essa questão também lida com manifestações de rua, os próprios israelenses querendo tirar, muitos donos de startups já falando e já tirando os seus próprios dinheiros, investimentos de suas próprias startups e colocando em ilhas, né? Como é que chama isso? Paraísos fiscais. Muitos donos de startup falando isso, olha, eu sou israelense, minha startup é aqui, mas eu não concordo com o que esse governo está fazendo, eu vou tirar meu dinheiro Até daqui. o Lior Haas, né, o Doron de Falda, De produtor de falda. várias séries e É. tudo mais, também falou, ele falou, se isso for aprovado, eu vou embora, vou levar toda a minha produção daqui e vou embora. E assim, é muito fácil Israel falar, tudo bem, pega e vai embora, mas hoje ele é um dos maiores nomes, talvez o maior, sei lá, do audiovisual israelense, um dos maiores, né? E simplesmente vai embora porque concorda. E quantas pessoas não podem seguir esse exemplo, sabe? Essa Você deixa questão de da gerar empregos cultura, no país. a questão da cultura, eu acho que passa por aqui para o Netanyahu e seus aliados, porque como qualquer pessoa mais voltada para autocracias, digamos assim, né, ditaduras, não gostam de cultura, né? Quer dizer, falda também, por mais que mostre talvez os dois lados, não sei se é muito querido assim pela extrema-direita israelense, não. Né? O governo Netanyahu quer agora fechar a TV pública, quer transformar a TV pública em propaganda, em TV de propaganda. Quer dizer, essa coisa de cultura, assim como a gente viu durante a época do Bolsonaro no Brasil, ditadores não gostam de cultura. Ou não gostam de cultura, querem abandonar a cultura, ou querem encampar a cultura para ser só pró-governo. São as duas tendências, né? Quer dizer, então, o Lior Reis, eles não estão nem aí. Mas quando começa a falar de startup, né? Que é aquela coisa, aquela imagem de Israel, Startup Nation, única democracia do Oriente Médio e tal, isso começa a ruir, entendeu? Então, o que acontece? Primeiro, essa semana teve um. Desculpa. Essa semana teve
um economista muito importante, que foi presidente do Banco Central israelense e também foi presidente do JP Morgan, chamado Jacob Frenkel. Eu entrevistei ele pessoalmente, um cara super simpático, e ele falou, olha, Israel está indo para um beco sem saída. O que está acontecendo aqui é que realmente o mercado já está começando a mudar sua opinião em relação a Israel, vai fazer com que os investimentos saiam do país, isso vai ser um inferno, vai ser muito ruim para Israel. E falando de maneira muito enfática, né? E a gente vê, junto com isso, o pessoal do ramo de turismo, como você mesma falou, já identificando que tem menos gente interessada em vir para E cá. É claro, americano, né, Dani? Americanos. principalmente judeus americanos, quer dizer, não estou falando de peregrinos, peregrinos não estão nem sabendo o que está acontecendo politicamente, mas, novamente, isso está afastando os judeus americanos, que são mais liberais, mais reformistas, digamos assim, em termos religiosos, não é liberais, em termos mais progressistas, né, em termos de hábitos então, isso está afastando totalmente eles, ficam com menos vontade de vir aqui visitar Israel, porque se identificam menos com Israel. Quer dizer, então, isso uma bola de neve que está E você rolando. acha que esse pode ser o único aspecto que pode frear o Netanyahu, de alguma forma? Porque todo o Talvez, resto não parece. talvez, porque o Netanyahu, ele fica... Eu acho que tem duas coisas que podem frear o Netanyahu. Primeira é essa questão econômica mesmo, porque o Netanyahu ele gosta de se ver como o senhor economia. Né? Ele foi ministro da economia, ele fez um montão de coisas, ele se orgulha muito de como ele lida com a economia, ele sabe tudo de economia, ele é um gênio da economia. Então, se Israel começar a cair aí, entendeu? Ele não gosta disso. Segundo, a repercussão internacional. O Netanyahu, né, você sempre fala aqui que para conhecer Netanyahu você tem que saber duas coisas. Primeiro, ele não quer ser preso. E segundo, ele quer deixar um legado de líder mundial do maior nível possível, né? Margaret Thatcher, sei lá, Churchill, Churchill, entendeu? Roosevelt e Netanyahu. Ele quer estar nesse nível. Então, caminho ele não errado, quer alguém ver. avisa. Hã? Caminho errado, alguém avisa. Pois é. Então, o que que acontece? Ele não quer ver porque ele até o último governo dele ele era ainda bem visto como um cara o gênio da política que tira as do não sei o quê, blá, blá, blá. O cara que sempre volta. Ele foi, sei lá, 10 anos atrás, 2013, eu acho que ele foi colocado, foi na capa do Time Magazine como King Bibi, né? Uma brincadeira com Bibi King, aquele cantor, Músico. né? Aquele músico. Então, quer dizer, ele gostava disso. Ele não gosta de agora virar pária e ser comparado com Viktor Orbán e com Erdogan, entendeu? Então, isso talvez possa parar ele. Mas eu tenho uma teoria. A minha teoria é o seguinte: ele quer passar a boiada da reforma jurídica para conseguir uma lei que faça com que ele não seja Preso. possa ser preso, ou seja, enfim, tenha uma anistia caso for considerado culpado, ou consiga colocar um juiz que vai, no futuro, julgar o caso dele, né? Alguma coisa assim. E assim que ele conseguir passar né, aprovar essa coisa jurídica, ele vai jogar fora todo o resto, ele vai implodir esse governo. Entendeu? Porque o que ele Vamos quer ver. entendeu? Ele vai meio que arranjar um jeito de fazer alguma coisa, de negociar com o Hamas, e aí o Itamar Ben-Gvir vai ter que falar, não vou ficar num governo que negocia com o Uhum. Hamas, e vai sair, entendeu? Acho que o que ele quer é usar esses atuais aliados dele, de extrema direita, ultranacionalistas e ultra, né, Haredim, ultra-ortodoxos que ele tem, para fazer o que ele quer, que é essa reforma jurídica. Assim que passar a reforma jurídica, ele vai convidar o Benny Gantz para entrar, ele vai arranjar briga com o Ben Gvir e com os Smotrich. Essa é a minha teoria. Agora, pode dar tudo completamente... Primeiro, pode ser que não é nada disso que ele esteja pensando. E E segundo, segundo, que pode dar pode tudo ser errado. completamente diferente. Hã? E segundo, pode dar tudo errado, né, no E plano segundo, dele. pode dar tudo errado. É. Dani, a gente já estourou aqui o tempo muito, então o último Meu tema, uma Deus. linha para você contar para a gente, é um tema que mexe com diversas opiniões, mas pelo menos ainda diz respeito ao que há de diversidade em Israel, sobre o primeiro caso bem-sucedido de barriga de aluguel de um casal homossexual.
Pois é, né? Quer dizer, aquela coisa, aquele tango, né? Dois passos para frente e um para trás. Foi exatamente o que aconteceu essa semana. A possibilidade de um casal do mesmo sexo fazer o processo de barriga de aluguel foi aprovada em 2022, 2021, quando o Nitzan Horowitz, aquele líder do Meretz, era ministro da Saúde, ele mesmo parte da comunidade LGBT que ia mais. Então, ele aprovou isso, né? Ele conseguiu aprovar essa possibilidade, e aí começaram vários casais a esse processo, e esse foi o primeiro, uma menina que nasceu, foi o primeiro fruto dessa lei. Mas, quer dizer, isso é legal, porque não é só casais do mesmo sexo, mas é também mulheres solteiras que antes não podiam fazer, barriga de aluguel, quer dizer, então vários né, outros grupos. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente tem esse novo governo. Essa semana, um parlamentar da oposição, que também é membro da comunidade LGBTQIA+, ele tentou aprovar uma outra lei que desse a casais da comunidade a possibilidade de adotar crianças, porque em Israel você não pode adotar crianças só se você for um casal heterossexual até uma certa idade, inclusive. E mulher solteira também não pode adotar, a não ser que seja uma criança que tenha algum tipo de De deficiência, portadores de deficiência. deficiência. Com Exatamente. deficiência. Aí pode, a mulher solteira pode adotar. Então, ele tentou fazer essa lei dizendo que casais gays também podem adotar crianças. Caiu a lei. A lei não foi aprovada, porque o governo, obviamente, super, né? É outro. Mais homofóbico da história de Israel, ele mesmo falou, esse parlamentar. Agora, o engraçado, nada disso é engraçado, mas o interessante é que o presidente, né, o speaker do Knesset, que é do Likud, e ele mesmo abertamente gay, votou a favor, né? Esqueci o nome dele agora, o líder do Knesset do Likud, que é abertamente gay. É só procurar na internet. E ele votou em favor da lei desse parlamentar que se chama Yorai Ertzano, que é o cara que tentou do Yesh Atid, do A Futuro, né, do partido Lapid. Ele saiu, né, votou contra os seus próprios colegas do Likud e votou a favor, mas mesmo assim a lei não passou. Quer dizer, então você tem passos para frente, que é a lei da barriga de aluguel, que foi aprovada na época do Nitzan Horowitz, né, que era ministro da Saúde, e passos para trás com esse novo governo. Bom, então o Expresso Israel dessa semana vai ficando por aqui. Muitas notícias, muitas atualizações. Fiquem ligados sempre no site do IB, onde os artigos da Dani estão sempre por lá, e nas nossas redes sociais. E toda sexta-feira a gente volta para o Expresso Israel. Dani, muito obrigada a você e até semana que vem. Lembrei do nome, Amir Ohana, desculpa. Então tá aí, Obrigada a a você também. A Johanna gente do vê Likud, certo? do Likud. Ele é o presidente do Knesset agora, um dos nomes importantes do Likud e o único, na verdade, abertamente gay do Likud, e ele votou a favor de uma lei que o seu próprio partido derrubou. Então, Bom, enfim. Tchau. Até semana que vem. até semana que vem.